Abra comigo nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 8. Lucas capítulo 15, lendo do 8 ao número 10, estas palavras do Senhor Jesus Cristo tão gráficas. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O título dessa mensagem nesta noite é Perda e Resgate da Alma. Ó queridos, aqui diante de nós, uma das menores, mas mais poderosas das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu devo recapitular, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que você já sabe, as parábolas do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, não eram meras máximas morais ou histórias com um pequeno fundo ou conclusão moral. Eram ilustrações baseadas em coisas, realidades ou atividades tão bem comuns, cotidianas e conhecidas pelo povo de Israel, mas eram usadas como uma espécie de analogia sobre coisas espirituais. Cada uma dessas parábolas do Senhor Jesus Cristo tem uma mensagem de salvação. Elas são salvíficas, não se engane a respeito disso. Não são meras historinhas para entreter as multidões ou trazer uma máxima ou um fundo moral. São ilustrações ou imagens sobre a salvação, sobre a conversão, sobre o Salvador, ou sobre o estado perdido de uma pessoa antes da conversão e o meio de buscar e encontrar a Deus. E nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos 3 parábolas, mini parábolas do Senhor Jesus Cristo, colocadas numa sequência, uma após a outra. A primeira delas fala sobre a ovelha perdida, está aí logo no início do capítulo 15 de Lucas. A segunda é sobre a dracma, uma moeda romana perdida. E em terceiro lugar nós lemos a respeito do filho perdido, ou filho pródigo. Bem, elas são parábolas distintas umas das outras, mas cada uma delas traz ou apresenta um aspecto particular da condição de uma mulher, de um homem, antes da conversão. Cada uma delas tem um foco, um aspecto sobre a condição de perdido de um pecador, de uma pessoa ainda não regenerada, uma pessoa que se encontra ainda longe de Deus, vagando por este mundo, sem paz com Deus, sem a paz de Deus em sua alma, sem a certeza de vida eterna. Pense sobre a ovelha. Ali está o aspecto da tolice da ovelha, da confusão de uma vida antes da conversão, do estado de perigo de terminar os seus dias neste mundo sem a salvação, e entrar na presença de um Deus santo e ter que prestar contas a Ele, sobre a condição de uma pessoa nas mãos e nas garras do inimigo de nossas almas. Essa é a ilustração dessa ovelha perdida, vagando pela vida sem Deus, sem significado, sem propósito. Assim é um homem e uma mulher antes da conversão, antes de pela primeira vez se voltar ao Senhor por meio de Jesus Cristo. O filho pródigo, o aspecto característico desse perdido aqui é a sua atitude voluntária em se rebelar e se afastar de Deus. E será que nós não somos assim? Nós somos essas pessoas que têm tomado os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa juventude e vivido para nós mesmos, como se não houvesse um Deus, desprezando a Deus em nosso pensamento, nos afastando de nosso Criador, vivendo como se Ele não existisse, na verdade dizendo para Deus: eu preferiria que tu estivesse morto. Quando o filho pródigo faz ao pai: dá-me a parte da minha herança. Quem jamais pediria uma herança a um pai sem desejar que ele estivesse longe de sua vida? E assim aquele filho pródigo vai para longe de seu pai, viver um lugar onde seus princípios e influências não são presentes. E como nós somos assim, não é? Antes da conversão, uma consciência moral que fala sobre Deus e o desejo de suprimi-la e ofuscá-la e abafá-la o tempo todo e viver neste mundo tão longe de nosso Criador, como se não houvesse um céu, como se não houvesse um dia de prestar contas. Pense sobre a moeda, um outro aspecto de uma pessoa antes da conversão, um objeto inanimado, e assim somos nós, mortos em delitos e pecados, sem vida espiritual dentro de nós, sem adoração dirigida ao nosso Deus, sem amor, sem serviço. Nem ao menos percebemos o nosso estado espiritual como uma moeda perdida em um canto escuro, enferrujada, manchada. Assim, queridos, as parábolas do Senhor Jesus Cristo, elas possuem um balanço maravilhoso também. Porque enquanto por um lado elas apresentam, ilustram a condição
de uma alma antes da conversão. Por outro lado, elas mostram a iniciativa de Deus na salvação. É sempre Deus que toma a iniciativa, nunca nós mesmos. Veja a parábola da ovelha perdida, é o pastor que vai em direção da ovelha e não a ovelha em busca do pastor. A parábola do filho pródigo, quando o filho começa a desejar voltar ao seu pai, o seu pai o vê distante e vai ao encontro dele. O da dracma perdida, a mulher precisa acender a luz e varrer a casa e procurar por essa moeda. É sempre um passo inicial de Deus. E se Deus não tomasse um passo inicial, nós jamais desejaríamos a Deus. Nós jamais buscaríamos a Deus, porque há tantas reservas morais em nós, que ainda embora nós desejássemos, se assim fosse possível, conhecer o nosso Criador e ter o perdão de nossos pecados, essas reservas morais nos impediriam um desejo de autoindulgência, um desejo de controlar as nossas próprias vidas. Mas, se eu buscar a Deus, eu vou ter que deixar esses pecados e deixar esse estilo de vida. Eu não quero, não desejo. Há forças tremendas, não é? Assim, se Deus não tomasse o passo inicial em abrir os nossos olhos, em nos fazer ver o nosso estado moral e espiritual antes da conversão, nós jamais buscaríamos o Salvador. É sempre uma obra de Deus, é sempre Ele que toma um passo inicial, que levanta aquelas perguntas na alma sobre o significado da vida, sobre o porquê desse vazio dentro de mim, que não consegue ser preenchido e satisfeito, porque esse senso de culpa e de pecado. É Ele que traz essas grandes questões, é Ele que nos faz pensar sobre a realidade do céu e do inferno, e sobre a brevidade da vida. E quando essas coisas começam a se mover dentro de nós, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus, em busca de um pecador que Ele irá salvar. E aqui nessas parábolas, nós vemos exatamente isso sendo ilustrado pelo Salvador. Bem, o foco de cada uma delas é a obra maravilhosa de Cristo. É Jesus Cristo que está sob o holofote em cada uma dessas parábolas. A maneira como Ele busca e resgata o pecador, a maneira como Ele demonstra amor e paciência e o seu interesse tão pessoal por cada um daqueles por quem Ele morreu. Ele haverá de chamar em determinado momento, Ele haverá de conduzir essa pessoa ao arrependimento, Ele haverá de garantir que ela jamais se perderá até o final. Bem, queridos, os fariseus, eles desdenhavam o Senhor Jesus Cristo e o seu ensino. E aqui no versículo 1 do capítulo 15 nós lemos que chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Em outra passagem ele diz: ele é o amigo dos pecadores. Dos lábios dos fariseus, que declaração tão tremenda! O amigo dos pecadores. Como eles não poderiam perceber que Jesus Cristo veio por pecadores, o amigo dos pecadores. Mas aqui eles desdenham o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que eles murmuravam e apontavam o dedo. Mas por que eles faziam isso? Bem, eles faziam isso porque em seu orgulho tolo e religioso, eles criam, imaginavam que a salvação de uma pessoa, ou a maneira de um homem, de uma mulher se tornar agradável e aceitável diante de Deus, era por meio do cumprimento daqueles elementos exteriores da religião. Circuncisão, dízimos, ofertas, a maneira de se vestir, estar no templo o tempo todo, ou muitas tradições criadas pelos pais que não estavam incluídas na lei de Deus. Uma pessoa seria aceita por Deus se ela se esforçasse em sua autojustiça, em agradar a Deus, em fazer o seu melhor. E assim o ensino do Senhor Jesus, de que a salvação é uma dádiva gratuita da graça de Deus, que não vem por obra, soava como algo repugnante aos ouvidos daqueles homens que se auto-justificavam diante de Deus. Eles detestavam a Jesus. Mas veja o versículo de número 7. O Senhor nos diz que haveria alegria no céu por um pecador que se arrependesse, mais do que por 99 justos, ou pessoas que se consideravam justas, justificadas, isto é, por obras diante de Deus, que não necessitavam de arrependimento. Mas por que a alegria no céu? Que figura interessante, não é? Alegria, sorriso, riso, louvor, cântico no céu. Se um pecador se arrepende, é porque uma catástrofe foi evitada quando um pecador se arrepende. Essa parábola da moeda perdida, ela irá ilustrar exatamente isso. O cuidado de Deus, a compaixão de Deus por pessoas que de outra maneira estão destinadas às chamas eternas. E a miséria e a tragédia espiritual consciente por toda a eternidade. Que Deus tem enviado o seu Filho a este mundo
e que Deus tenha tomado o passo inicial de deixar o seu trono na glória. Pense sobre isso. O próprio Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo Salvador, igual com o Pai em glória, poder e santidade, igual ao Espírito Santo de Deus em sua eternidade, em seu poder, que Ele tenha deixado o seu trono. Ele que é cercado por milhões e milhões de anjos e seres celestes que o adoram continuamente, e entrado no tempo e no espaço e tomado um corpo e uma natureza humana para ser um de nós. Que demonstração tremenda de interesse por pessoas como nós, se tornado um de nós, menor do que os anjos, nos diz Hebreus, para poder experimentar a morte, morrendo no lugar daqueles por quem Ele veio salvar, aqueles que Ele conheceu na eternidade passada, nos diz o apóstolo Paulo, que Ele amou e veio buscar e resgatá-los. E agora, pelo seu evangelho pregado em toda parte, em todas as épocas, Ele reúne essas pessoas por quem Ele já derramou o seu sangue precioso. E essas pessoas haverão de conhecer o seu estado de pecado e perdição e ouvir a voz do Salvador no evangelho. E quando eles ouvirem pela primeira vez, as suas ovelhas conhecerão a sua voz, e eles se arrependerão, e eles se voltarão ao Salvador. Será que essa foi a sua experiência? Será que um dia você ouviu a voz de Cristo e veio uma convicção tão grande de pecados e de uma distância de Deus e de um estado de condenação, e você respondeu em arrependimento e clamou por vida e perdão? Essa é uma obra de Deus na alma, e nós vamos perceber exatamente isso nessa pequena parábola tão gráfica da dracma perdida. Veja o versículo de número 8 agora. Ou qual a mulher, aqui tem o início dessa segunda parábola, ou qual a mulher, nos diz o Salvador, que tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Aqui está uma ilustração da compaixão do Salvador, tão profunda. É sobre almas. Nós sabemos aqui que esta moeda, esta dracma, ela representa pessoas, porque o versículo 10 nos diz isso. O versículo 10 diz assim: "Não vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende", uma dracma que é encontrada. Na parábola do Senhor Jesus Cristo, essa pequena moeda, chamada aqui de dracma, representa pessoas. Mas são almas ou pessoas que ainda se encontram perdidas. São pessoas que estão longe de seu Deus e seu Criador, e Cristo irá usar a figura de uma moeda perdida para representar homens e mulheres como você e eu antes da conversão. E eu gostaria encarecidamente que você nessa noite atentasse para essa mensagem, porque é exatamente isso que Jesus Cristo está descrevendo aqui. Ouça as palavras do Salvador. Não sou eu que estou dizendo estas coisas, é Ele quem compara essa moeda perdida como uma pessoa antes da conversão. A moeda era uma dracma, era uma moeda romana. Era uma moeda pequena, de prata, não tinha uma circunferência perfeita, era um tanto irregular e fina. Os historiadores nos dizem que ela correspondia, em certas regiões, à metade do salário de um jornaleiro, não uma pessoa que vendia jornais, mas alguém que trabalhava uma jornada diária. Ou seja, era uma dracma, uma moeda de um valor não muito alto, mas preciosa para alguém. Em outras regiões chegava a 1/3 do valor do trabalho de um jornaleiro. Era equivalente a um dia, ou metade de um dia, debaixo do sol e do suor, nas plantações ou nas construções em Israel, no Império Romano. E naquela moeda estava cravada ou esculpida a imagem do imperador romano, de César. E cada um daqueles novos imperadores tinha a sua imagem e a sua inscrição ou máxima escrita por trás, ou talvez a figura do seu ídolo, do seu Deus, que ele adorava em preferência. Mas ali estava a imagem de César, uma pequena moeda de prata. Mas aquela moeda estava perdida em uma casa, nos diz o Salvador em sua parábola. E com aquela moeda estava perdida também a imagem. Oh, amigos, as parábolas de Cristo são tão profundas e ao mesmo tempo tão claras. Perceba o que ele está dizendo. Essa moeda que possui a imagem do seu dono é você, sou eu. Em outra circunstância, quando os fariseus tentavam pegar o Senhor Jesus em alguma armadilha por palavras para condená-lo ou colocá-lo contra o povo e assim de alguma maneira reduzir o seu prestígio, eles chegaram a Jesus com uma armadilha dizendo: "O Senhor nos diz
Deve o povo pagar impostos ou não? Pergunta bem simples e direta, não é apenas uma saída ou outra. Se o Senhor Jesus Cristo respondesse sim, ele cairia no desprazer da população que estava sob o Império Romano e como escravos tinham que pagar indulgência, impostos ao Império Romano. Se ele dissesse não, as pessoas não devem pagar imposto, ele seria condenado por rebelião contra o Império Romano. Mas a resposta do Senhor, o Deus eterno encarnado, foi aquela que todos sabemos: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A César, porque o seu rosto e a sua imagem está ali. De quem é a imagem que está inscrita em você? Dê a Deus o que pertence a Deus. Você foi criado por Deus. Você e eu somos essa moeda, e em nós está a imagem de nosso Criador, criados à imagem e semelhança de nosso Deus. Amigos, nós não somos meros animais elevados neste mundo. Nós somos pessoas que fomos dotados de uma alma eterna, e nessa alma há uma faculdade chamada Espírito, que nos permite adorar a Deus e nos voltar ao nosso Criador. E cada parte da nossa alma possui faculdades tão tremendas que nos nos diferencia milhões de quilômetros acima do reino animal. Você, por exemplo, possui em sua alma a faculdade da razão, a capacidade de compreender as coisas e de entender a mensagem de Deus e de responder a ela. Lhe foi dada habilidades tão tremendas e tão elevadas. Nós refletimos em tantas coisas a imagem de nosso Criador em nós. Nós vemos como Deus é tremendo. Nos foi dada uma consciência moral de reconhecer quando estamos errados. E uma voz dentro de nós chamada consciência que aperta o alarme quando fazemos algo desagradável a Deus. Nós temos a capacidade da linguagem, da comunicação, não apenas reflexos, como certos animais, mas uma capacidade de comunicar coisas tão profundas e complexas. E a capacidade do amor, não apenas do instinto, quão diferentes nós somos do mundo criado. É algo tão absurdo chamar homens e mulheres de animais racionais. Nós estamos muito, muito além do reino animais, criados à imagem de nosso Deus. Capacidades que refletem certos atributos ou certas características de nosso Deus, por exemplo, a capacidade da pessoalidade, de nos relacionarmos. Eu me lembro um dia na universidade de alguém me dizer que Deus era uma força impessoal, uma energia. Oh, mas se Deus é impessoal e nós somos pessoais, então nós somos maiores do que o Deus, porque nós podemos nos comunicar e produzir coisas. Quantas coisas racionais, criados à imagem e semelhança de nosso Criador. É como um filho, não é? Uma filha que traz traços da personalidade do progenitor, certos elementos físicos que recordam o pai e a mãe. Há certos elementos em cada um de nós que refletem o nosso Criador, os seus atributos, as suas características. Obviamente não características físicas, porque Deus não possui corpo, mas características morais. A capacidade, como eu disse, de amar, de criar a linguagem. Quantas coisas em nós reflete o nosso Criador. A imagem nesta moeda. Mas veja, a moeda está perdida na parábola do Senhor Jesus Cristo. E essa moeda, ela está perdida, não é sem propósito. Porque a inteireza da imagem de nosso Deus em nós é agora apenas um reflexo pálido do que foi um dia na criação. E aquela grandeza original que nos foi dada em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, de pureza sem pecado e de retidão moral, um outro reflexo do caráter de nosso Deus, não pode mais ser vista em nenhum de nós. O pecado manchou essa moeda, o pecado torceu essa imagem, a culpa que nos afasta de Deus, um senso de vileza e de sujeira espiritual. Cada faculdade de nossas almas foi manchada pelo pecado. Assim, quando a Bíblia diz que nós somos completamente corruptos aos olhos de Deus, completamente depravados diante do nosso Criador, a Bíblia não está dizendo que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, mas ela está ensinando que cada faculdade de nossa alma, cada departamento do nosso ser foi manchado pelo pecado. É por isso que nós somos completamente corruptos, mortos em delitos e pecados, e precisamos de um Salvador. Essa é uma obra da graça de Deus, a salvação. Mas é claro, essa moeda está perdida. E esse é o nosso estado aqui descrito pelo Salvador diante de nosso Deus. Espiritualmente nós estamos perdidos de Deus, tão distantes, tão alienados de nosso Criador,
sem vida em nossas almas, sem louvor, sem adoração, sem um relacionamento com Deus, criados para adorá-lo, para conhecê-lo, para experimentar de nosso Deus, mas vagando sobre a superfície da terra como meros animais, para satisfazer o estômago e cobrir a pele, sem Deus, sem esperança, sem um amigo no céu, sem certeza para além do túmulo. Se nós não buscamos a Jesus Cristo um dia, e não tivemos o perdão de nossos pecados e a reconciliação com o nosso Deus, nós somos descritos aqui pelo Salvador, que nos trouxe à existência como pessoas espiritualmente perdidas, homens e mulheres alienados por Deus. O que é uma moeda perdida? Pense sobre a ilustração do Senhor Jesus Cristo. Uma moeda perdida, obviamente, é algo que não possui valor algum. Se você perguntasse àquela mulher o que essa moeda significa para você, ela diria: inútil, não vale nada, pertence a mim, mas eu não sei onde está, eu não posso comprar nada, não posso pagar nada, não tem valor algum, eu sei que é minha, está em algum lugar perdido. Inútil. Sem Deus, sem um relacionamento com o nosso Criador, nós somos inutilidades neste mundo. Na verdade, nós somos instrumentos na mão do inimigo de Deus, em sua luta contra Deus. E seguimos pelo universo, pelo mundo de Deus e pelo tempo, manchando e destruindo as coisas, envergonhando o nosso Criador. Inúteis. Não há adoração, não há serviço, não há amor, não há nada em nós que pode ser extraído por Deus. Nada de útil em nossas vidas. Você foi criado para adorar a Deus e para conhecê-lo, e para andar com Ele, ter um relacionamento real e próximo de Deus. Oh, amigos, sem o perdão e sem a reconciliação com Deus, você pode ser uma pessoa excelente em certas coisas, um grande esportista, uma pessoa capaz, com grandes habilidades, uma pessoa de grande capacidade organizacional, de grande percepção e inteligência. Talvez você seja uma pessoa bela, esteticamente, mas qual o seu valor para o teu Criador que te trouxe à existência? Zero, absolutamente zero. Nada em você pode ser usado para Deus. Nada em nossas vidas, porque nós não o conhecemos, porque nós não conhecemos a sua vontade, não o servimos. Se alguém perguntasse àquela mulher: qual a utilidade dessa moeda, o que você vai fazer com ela? Eu não tenho ela em minhas mãos, eu a criei, eu a tive um dia, eu a possuía, mas agora não está em lugar algum. Assim somos nós, inerte como uma moeda, frios espiritualmente, sem vidas, mortas espiritualmente, porque nós não adoramos a Deus, nós não dirigimos a Ele gratidão e louvor, nós absorvemos e usufruímos das coisas que Ele criou, sem dirigir a Ele louvor e adoração e gratidão. Queridos, o que é uma moeda? Bem, na parábola do Senhor Jesus Cristo, é algo sem vida, é algo insensível. E eu me pergunto se nós ao menos reconhecemos e sabemos que estamos perdidos antes da conversão, antes de reconhecermos o nosso pecado e buscarmos em Jesus Cristo a salvação. Como aquela moeda inapta a se mover num canto, fria, parada, estática, eu estou inapto a me voltar a Deus e a buscar a Ele e a rebentar, assim por dizer, romper o domínio que o pecado tem dentro de mim. O que nós podemos fazer por nós mesmos? Qual é o poder que nós temos contra Satanás e contra os pecados e as tentações que eles colocam diante de nós continuamente, para nos afastar mais e mais de Deus e desprezar a Deus em nossas vidas como uma moeda ali empoeirada em um canto escuro, manchada e enferrujada no pecado, nas garras de Satanás, não em Deus, gastando as nossas vidas em nós mesmos, para nós mesmos, um estilo de vida terreno, voltado só para aqui e para agora, centrado em nosso ego. Nós somos idólatras antes da conversão. Tudo que importa é aquele grande, imenso Deus chamado Deus, eu, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu busco. Oh, amigos, quão terrível é o estado de uma pessoa antes da conversão, indo na direção errada na vida, sendo influenciadas por coisas erradas, buscando coisas desagradáveis a Deus, sem salvação, na escuridão, como aquela moeda no escuro. Se você está no escuro, bem, você está nas trevas então. E você não pode ver a extensão e a gravidade e o estrago que o pecado já causou em você. E quantas mentiras,
E quanto engano, e quanta cobiça, e quanta inveja, ali está aquela pequena jovem, uma menina, pré-adolescente, tão boa, tão amável, e conforme os anos vão passando, se torna uma pessoa egocêntrica, e maliciosa, e sensual. E ali está aquele jovem menino, tão ajudador, tão bondoso, mas conforme os anos vão passando e o poder do pecado se manifestando em nosso caráter, tão vil, tão desobediente, tão rebelde, tão imoral. E conforme os anos vão passando, mais e mais as pessoas se tornam irônicas e cínicas contra Deus, contra a vida. E você estando no escuro, você não percebe a poeira e os insetos e os vermes que te cercam. E as influências malignas para te corromper e te afastar mais e mais do teu Criador. Perdido, sem Deus neste mundo, vivendo em círculos, sem um destino certo, senão a condenação. Perdido, queridos, mas não esquecido, mas não desprezado. A mulher dessa casa quer encontrar a sua moeda. E aqui está o balanço maravilhoso dessa parábola do Senhor Jesus. Aquela moeda de valor para ela, mas não é a mesma coisa com Deus, porque enquanto nós estamos mortos em pecado, nós não possuímos nenhum valor ao nosso Criador. Mas a compaixão de nosso Deus por nossa miséria e nosso estado espiritual é tão grande. Será que às vezes você se pergunta o que moveu Deus a trazer o seu Filho a este mundo? O que houve em mim? Será que foi algum traço da minha personalidade? A maneira boa que eu sou com as pessoas? Ou a minha gentileza? A minha inteligência que Ele colocou os seus olhos sobre mim? Não havia nada em nós. Absolutamente nada no pecador. Como poderia Deus amar pessoas que mentem tanto? Tão egocêntricas, que não se controlam, tão temperamentais, tão orgulhosas. Como poderia Deus olhar sobre nós? Se houve amor, esse amor foi dele mesmo. Ele foi a fonte desse amor. Ele pôde ver em nós aquilo que Ele faria em nós. O resultado da sua obra de salvação foi a sua compaixão e a sua misericórdia que trouxe o Salvador ao mundo. E nós lemos essa parábola, a descrição dessas coisas. No versículo 8 nos é dito que a mulher, ela acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar aquela moeda. Perceba o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Você sabe que uma candeia é uma lamparina. Antes de procurar ou de encontrar, ela acende uma lâmpada. A candeia não é uma lamparina de barro da antiguidade, com um pequeno funil, um pavio na frente. Naquelas casas judaicas de Israel, apenas um cômodo feito de pedra, uma entrada e apenas uma fonte de luz em uma pequena janela, às vezes apenas pela entrada, a parte de cima como um terraço onde palha e objetos eram colocados. Não havia luz ali, era escuro, luz precisava ser acesa e essa mulher acende a sua candeia. É sempre assim no início da conversão. É necessário que Deus acenda uma luz em nossas almas pela primeira vez, para que você reconheça e eu reconheça o nosso estado espiritual. Sem a graça de Deus, sem que Ele abra os nossos olhos espirituais e nos faça ver quão pecadores nós somos e quão longe nós estamos, jamais nós ficaríamos chocados e perplexos com o nosso estado e sentiríamos a necessidade de um Salvador e buscaríamos iluminação nas trevas, o povo que andava em densas trevas. Sobre eles raiou a luz e o Salvador nasceu este mundo. Amigos, essa luz, ela foi acesa para a nossa salvação. Ela foi acesa pela primeira vez quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Veja comigo aqui em João capítulo 8, e o versículo de número 12, o próximo dos livros. João capítulo 8, versículo 12. Como o Senhor Jesus Cristo descreve isso. Ele diz nessas palavras tão bem conhecidas: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz foi acesa. No tempo de Deus, no tempo que lhe aprouve, o Salvador veio ao mundo para cumprir as promessas, para dentro de um mundo tão tenebroso, tão distante do seu Criador. A segunda pessoa da Santa Trindade veio a este mundo. Se tornou um homem para poder morrer, Ele veio para morrer, para cumprir a representação daqueles símbolos de sacrifício no templo e no tabernáculo, e morrer no lugar daqueles que deveriam morrer. Essa luz foi acesa
quando Jesus Cristo veio a este mundo. E foi aquela cruz de dor e agonia, e ali voluntariamente, não um acidente da história, mas voluntariamente entregou a sua vida no lugar de pecadores como você e eu, para tornar possível a salvação. O pecado que me separa de Deus foi lhe dado ali. A justiça de Deus que demanda punição, porque Deus é justo e Ele deve julgar. Ele não poderia fechar os seus olhos para os nossos pecados e simplesmente varrer para debaixo do carpete e imaginar que nós não somos pecadores. Ele precisa manter a sua lei em pé, e o Salvador veio ao mundo para cumprir a demanda que a lei exige. Toda lei possui um mecanismo de punição, não é? Porque se uma lei não possui um mecanismo de punição, não é uma lei, é apenas uma opinião. Assim, cada pecado contra Deus, um Deus eterno, traz uma punição eterna. E como poderia pessoas como nós, tão finitas, pagar por consequências eternas? Um ser eterno veio a este mundo. Jesus Cristo, Salvador, se fazendo homem, entregando a sua vida, conscientemente morrendo e derramando o seu sangue por aqueles por quem Ele veio morrer e salvar. Amigos, o Calvário é o maior de todos os eventos na história do universo. A maior de todas as transações, que os meus pecados fossem colocados nele e a sua justiça sobre a minha vida, o seu crédito em meu lugar. Quão tremendo é pensar sobre isso. Será que essa não é uma luz de esperança e de misericórdia acendida por Deus neste mundo? A maior de todas as transações possíveis, Jesus Cristo, Senhor. Então essa luz, ela precisa ser acesa mais uma vez na alma de todo pecador que será conduzido a Cristo. E quando Deus acende essa luz em nós, você começa a ver o problema que eu passo a descrever agora. Você vê que está perdido. Pela primeira vez você se sente um pecador. E se isso não aconteceu com você ainda, porque você continua perdido. Ninguém que será salvo um dia, será salvo antes de ver a sua perdição. Ninguém que buscará o Salvador um dia, buscará antes de reconhecer que está perdido. Quem jamais vai a um médico antes de reconhecer a sua enfermidade? Se você ainda não reconheceu o seu pecado, e a sua falha moral em agradar a Deus, e essa falta de paz e certeza de vida eterna, e se acha uma pessoa boa e religiosa, e que está agradando a Deus de alguma maneira, eu preciso te dizer que você se encontra com essa moeda perdida, longe de Deus. Não importa quão religioso você seja, se você já foi batizado, ou tem um currículo religioso, amigos, essa luz precisa ser acesa. E deve haver um momento determinado em tua vida, quando você vai se reconhecer como um grande pecador diante de Deus. E é somente ali, e é somente naquele dia que você buscará de verdade o Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Há uma luz que precisa ser acesa da parte do Salvador em nossas almas. Essa luz, ela foi acesa em minha vida aos 17 anos. 19 anos atrás, vivendo uma vida religiosa, crescido na igreja, batizado, envolvido em todo tipo de coisa, até um dia, lendo a palavra de Deus por conta própria, sem que o professor diga, leia, memorize isso, na carta de João, a sua primeira carta, naquele versículo onde João diz, aquele que é nascido de Deus não vive em pecados. E aquela foi uma pedrada tão grande contra a minha vida. Eu precisei parar e dizer a mim mesmo, eu vivo em pecados em meus pensamentos, em meu coração continuamente. Foi naquele momento que a luz se acendeu e eu vi a podridão da minha vida e a escuridão em que me encontrava. E lendo a palavra de Deus continuamente, onde o apóstolo inspirado do Senhor diz, aquele que é nascido de Deus não vive em pecados. Foi ali que veio convicção de que eu vivia em pecados. E Paulo aos Romanos, quando ele diz que o Espírito de Deus testifica juntamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, eu não podia ver esse testemunho de que era salvo. Eu via as pessoas e dizia, esse é salvo, aquele é salvo. Eu não nasci de novo, eu não conheço o Senhor, eu vivo em pecados, eu não tenho o selo do Espírito Santo em minha vida. Pela primeira vez, pela graça de Deus, uma luz de convicção foi acesa, que me levou a buscar o Salvador, e a reconhecer diante dele os meus pecados, e a clamar por vida e perdão, e por salvação, e por um novo caráter. E ele ouviu o meu clamor e me salvou. Amigos, será que essa luz já foi acesa em tua vida?
Será que você já viu as densas trevas espirituais em que você se encontra? Não me venha com batismo, não me venha com currículo religioso. Houve um dia em que você parou e considerou a tua necessidade de um Salvador. Houve um dia em que você disse: eu sou esse pecador necessitado, eu preciso de perdão. Eu tenho uma vida religiosa, mas eu nunca encontrei ainda salvação. Eu não tenho certeza de vida eterna. Eu não sei para onde irá a minha alma se eu terminar nesse dia. Você já viu Jesus Cristo assim? Essa luz já foi acesa. Se ela não foi, clame a Deus e diga: Senhor, ajuda-me a ver a minha condição. Me ajuda a perceber e sentir a minha realidade. Me ajuda a reconhecer a minha necessidade de perdão e salvação. Quando Deus acende essa luz e abre os teus olhos, Ele te faz ver também que há um caminho de salvação. E que este caminho é por verdadeiro reconhecimento de pecados e arrependimento e fé no Salvador. Quando essa luz é acesa, você passa a entender que Deus não está distante, que Ele não é o ser distante, e que você não precisa experimentar de toda a religião e sair pela vida ao longo dos anos como que tateando no escuro, tentando encontrar o caminho, mas que a verdade e o caminho está aqui nessas páginas do Evangelho do Senhor Jesus. Quando essa luz é acesa, a palavra de Deus se torna tão importante, e você começa a buscar e a ler e a ouvir como quem deseja beber um remédio que lhe salvará da morte. Será que essa luz já foi acesa? E o Evangelho agora soa como algo precioso aos teus ouvidos. Bem, queridos, a mulher varre a casa. E quando ela varre, obviamente, na parábola do Senhor Jesus Cristo, poeira é levantada, e barulho é feito, e as coisas são movidas de lugar. E a vassoura, bem, só existia um tipo de vassoura na antiguidade, feita de palha. Ela começava a arranhar aquela moeda e mexê-la de um lado para o outro. E assim é Deus na conversão. Ele começa a sacudir a nossa alma e trazer uma inquietude, uma falta de paz, um senso de vazio. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele não somente ilumina a mente, mas ele começa a constranger a nossa vida. Ele passa uma vassoura dentro de nós e começa a levantar poeira, e há tanta sujeira que eu não me lembrava, que começa a vir à minha mente. E muitos pecados que eu já havia enterrado na memória, eles começam a voltar. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está me fazendo ver a minha pecaminosidade, para que você se arrependa e confesse a Ele e diga: Senhor, aqui estão os meus pecados, e esse sou eu, e eu preciso de um Salvador, eu preciso de perdão e vida eterna. Eu necessito dessa limpeza espiritual, eu necessito desse lavar regenerador, eu necessito de uma nova vida. Lava-me, eu serei limpo, purifica-me, eu serei mais alvo do que a neve, disse o salmista. Você já teve esses sentimentos? Tem Deus aceso uma luz em tua alma? Está Ele constrangendo a tua consciência? Não resista, não permaneça inerte. Clame a Deus por vida e por salvação. Peça a Ele hoje por perdão. Vire as costas para esse orgulho que te impede de vir ao Salvador e diga: Senhor, aqui estou eu como um pecador, eu venho como estou, aceite um pecador. A luz é acesa, a vassoura é tomada, movimento, ação, e então de repente nós lemos no versículo 9 que aquela mulher encontra essa moeda e, achando-a, nos diz o Salvador, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bem, buscar por algo pode levar muito tempo. Eu preciso revirar gavetas e voltar naquela gaveta de novo e voltar nela 10 vezes, tendo visto cada canto dela às vezes, ou lidar com aquela pasta e aquela outra pasta. Leva-se tempo não encontrar algo precioso que você tenha perdido. Mas quando você encontra, é de repente. Você bate o teu olho, ali está, você encontrou, apareceu, você encontra de repente. Assim é o processo de busca pela salvação. É uma busca. E envolve convicção dos meus pecados, e um período de contrição espiritual pode levar semanas, meses, anos, até que esse orgulho seja quebrado e fraturado, e eu perceba a minha destituição de vida espiritual.
Isso me leva a estar pronto a me arrepender e confessar o Salvador. Há um período de busca, há um período de convicção espiritual, há confissão 1, 2, 3 vezes, como bater nessa porta para que ela abra, até que quando você vem por inteiro, em um verdadeiro arrependimento, é uma entrega completa, de repente, você é salvo. De repente, Deus ouve a tua oração, você é resgatado como essa moeda, e você sabe que você foi salvo. De repente é como um peso que é tirado das tuas costas, um grande alívio, um imenso senso de paz e de alegria te é dado. A busca pode levar algum tempo, o desejo de encontrar salvação, o arrependimento verdadeiro, até que de repente um tremendo resgate. Nós chamamos isso em teologia de justificação e nascer de novo. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, a melhor das ilustrações possíveis, é como da concepção e do nascimento de uma criança. Ali está o início da vida na concepção, quando Deus começa a lidar com aquela pessoa e acende uma luz em sua consciência. E essa criança vai se desenvolvendo, não é? Esse pequeno bebê tomando forma, o pecador começa a sentir o seu pecado e ver o seu vazio. Ele é convicto da sua pecaminosidade, ele é contrito, ele é levado lá embaixo, e a tristeza na alma, e às vezes a agonia também, um senso da realidade do inferno, da justiça de Deus, até um ponto que há a ouvir sobre o Salvador e fé nele, e uma busca e uma entrega por inteiro àquela criança que se formou. De repente vem a luz. E ali é um novo nascimento, justificada, como se o juiz batesse o martelo e dissesse: os méritos do meu filho eu ponho sobre você, os méritos do meu filho derramado naquela cruz, adquirido em uma vida perfeita, para você agora que creu e se arrependeu, você já veio a Jesus Cristo. Você pode olhar para trás e ver esse processo de convicção, arrependimento, fé, salvação, ser salvo. A magnitude da conversão é expressa aqui, ser resgatado, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende ser achado por Deus. Não mais perdido, não mais nas trevas, não mais na escuridão, não mais condenado a uma vida nas trevas externas, não mais longe de Deus, sem vida na alma, transformado, renovado. Aquela mulher deve ter tomado aquela moeda em sua mão e visto a imundície, e lavado e polido, e ali estava ela brilhando novamente. E como Deus opera em nossos caráteres. Nós sabemos que nascemos de novo não simplesmente por um sentimento, mas há uma obra de conversão, e a pureza na alma, e a mudança na palavra, e no vocabulário, e na atitude, e na expressão. Há uma nova vida implantada dentro de uma pessoa, uma moeda que é encontrada da ira para a morte, da morte para a vida, da ira para o perdão, da ignorância para o conhecimento, de um órfão perdido para um filho, uma filha de Deus. Amigos, deixe-me concluir por aqui, para não estragar a parábola do Senhor Jesus Cristo, dita em tão poucas palavras. A maior de todas as perdas é a perda da alma. É terminar os teus dias deste lado da eternidade sem Cristo Jesus, sem a certeza de vida eterna. Nenhum resgate neste mundo é maior do que o resgate da alma. Você ainda está perdido? Você ainda se encontra longe de Deus, manchado pelo pecado, sem certeza de vida eterna, sem paz com Deus? Possa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa noite ter acendido uma luz em tua alma pela primeira vez. Que te faça ver o grandioso amor de Jesus Cristo ali cravado naquela cruz, e o que lhe custou adquirir a salvação de pecadores como você e eu, e te faça ver a tua necessidade de salvação e levar você a responder e a clamar por vida. Não está aqui nessa parábola, a moeda não está clamando, mas você pode ouvir os berros daquela ovelha perdida, um outro aspecto da parábola, e entregar a tua vida a Ele, e rogar por vida e salvação. Esse é o propósito da parábola da dracma perdida, que nós sejamos achados
e o encontremos para a vida eterna.